Omni-Man é realmente invencível? Ele é o personagem mais forte da série? Bom, se ele fosse, talvez eu não estivesse fazendo esse vídeo. Se preparem, pois aqui e agora, vocês irão conhecer alguns personagens que poderiam vencer o Nolan em um combate. Vai por mim, tem personagem aqui que você nunca imaginou. Pera. Quer que eu comece a lista, né? Eu vou começar, mas pô, me dá uma forcinha. Deixa o like e se inscreve. Isso me motiva tanto. Só isso mesmo, pode ficar com o vídeo. Allen, o Alien. Como o último membro da raça dos Unopans, quase exterminada pelos Viltrumitas, Allen, o Alien, tem mais motivos do que a maioria para detestar a poderosa raça dos Conquistadores. Para garantir a sobrevivência da sua raça, Allen foi geneticamente modificado para ser um guerreiro poderoso, mas foi somente quando ele se recuperou que ele poderia realmente enfrentar os Viltrumitas que roubaram seu mundo natal. Cada vez que Allen era derrotado, ele voltava mais forte. E no final da série, ele era um dos seres mais fortes que existiam. Por trás do comportamento gentil de Allen estava o poder de fazer até o próprio Omni-Man sangrar. Com um único soco, ele explodiu meia estação espacial, sugando todos os guardas para o vácuo sem ar para libertar ele e seu amigo. E cada soco que ele deu depois disso, só ficou mais forte. Piloto espacial. Talvez uma das figuras mais misteriosas da lista, o lendário guerreiro conhecido como Space Racer foi apresentado em Invencível 66. Ele provou seu valor contra Omni-Man em batalha quase 100 anos antes do início da série. Armado com uma arma notável cujos raios indestrutíveis podem atingir praticamente qualquer coisa, Omni-Man só encerrou a luta enterrando Space Racer em tantos escombros que o alienígena ficou preso. Ajustado especificamente para o Space Racer, qualquer tentativa de roubar a arma apenas fez com que ela voasse de volta para as mãos do piloto. Sua motocicleta pode se reformar ao redor sempre que ele precisar. E com o metabolismo que o manteve vivo, mesmo quando enterrado por um século, parece que quase nada poderia deter o Space Racer. Ele foi um recurso inestimável na guerra Viltrumita, e com a sua arma destruindo os alienígenas hiperduráveis como se eles não fossem nada. É fácil entender o porquê que ele derrotaria o Nolan. Robô. A força muscular não é necessariamente tudo que importa em uma luta, mas quando você tem tanta força quanto um Viltrumita, você precisa de muito cérebro para poder competir. Robô é a síntese absoluta desse espírito, já que o genial protetor da Terra conseguiu descobrir segredos que escaparam do resto da galáxia. Ele até provou ser capaz de matar o próprio Invencível em uma realidade alternativa onde disparou uma bomba na boca de um Invencível maligno. Raciocinando que seu interior não era tão resistente quanto seu exterior, a teoria de robô se mostrou correta quando a bomba explodiu e levou a cabeça do seu alvo junto com ela. Mas ainda mais impressionante foram as medidas anti-Viltrumita de robô tomadas na armadura preta que ele acabou criando. Anteriormente, o gênio aprendeu a explorar o equilíbrio vulnerável dos Viltrumitas, ressoando uma frequência que os paralisava. Ao sintonizar sua armadura negra nessa frequência, cada soco que um Viltrumita lançava contra ele apenas os enfraquecia. Apenas algumas pessoas poderiam lutar diretamente contra um Viltrumita, mas robô foi o único a superá-los. Rex-explosão. Embora ele seja sem dúvida a inclusão mais fraca dessa lista, o crédito precisa ir aonde é devido e Rex-explosão não é exceção. Como pouco mais do que um ser humano modificado, capacitado artificialmente pelo governo com um grau de super força, durabilidade e a capacidade de carregar matéria inorgânica em bombas que poderiam explodir com o impacto, Rex-explosão estava em grande parte fora do seu alcance quando se tratava de uma batalha cósmica de conquistadores alienígenas. Seu intelecto não chegava nem perto do nível de robô, e a sua atitude ousada e comportamento tagarela muitas vezes lhe causava mais problemas do que resolvia. Mas durante a Guerra Invencível, quando o exército maligno de invencíveis de outra realidade ameaçou o planeta, Rex provou que tinha um grande as na manga. Quanto maior fosse o item que ele carregasse, mais poderosa seria a sua explosão. Quando o Invencível o prendeu, Rex revelou que poderia atacar seu próprio esqueleto para lançar um ataque suicida capaz de matar qualquer um que o contivesse. O ataque funcionou. O Invencível morreu e o Falastrão ganhou a morte do seu herói, enquanto seu legado sobreviveu através dos seus compatriotas. Rognars. Os Rognars são ainda mais fortes do que os Viltrumitas, isso devido ao seu comportamento selvagem, pois atacam qualquer coisa que esteja próxima. Foi demonstrado que suas garras são capazes de perfurar a carne de Viltrumitas e podem sobreviver no vácuo do espaço sem oxigênio.
Eles parecem ser capazes de sobreviver nos ambientes mais adversos, e numerosos Rogners foram até congelados, e uma vez descongelados retornaram quase imediatamente ao comportamento normal. Eles não são invencíveis, mas servem como uma das espécies mais fortes do universo, capazes sim de vencer Nolan Grayson. Besta de batalha. Em Invencível 19, Battle Beast foi apresentado à série como um vilão e de alguma forma se tornaria um herói. Em sua primeira aparição, aparentemente como um mercenário contratado pelo chefe do crime, Battle Beast imediatamente revelou sua única motivação na vida: encontrar um combatente verdadeiramente digno da sua coragem. Para esse fim, o Invencível mais jovem e mais fraco da época falhou completamente, e seriam necessários Viltrumitas muito mais fortes para finalmente levar o Battle Beast ao seu limite. Servindo como protetor do seu mundo natal, Battle Beast partiu em busca de inimigos dignos. Ele se juntou à causa dos heróis principalmente porque os Viltrumitas seriam os inimigos mais valiosos que ele poderia enfrentar. E no final, ele finalmente realizou seu desejo. Battle Beast conquistou a morte digna que sempre quis em uma luta de vários dias com Treg, o Viltrumita mais forte de todos. Se você está procurando um assassino de Viltrumita, esse maníaco empunhando uma arma letal deve estar no topo da sua lista. Conquiste. Embora os quadrinhos de Invencível certamente tivessem sua cota de violência e sangue antes da sua chegada, talvez não houvesse combatentes mais brutais e sangrentos do que o Conquista. Com uma cicatriz no rosto e um braço substituído por uma prótese robótica, Conquiste não deixou dúvida sobre a sua boa-fé testada em batalha. Como ele só foi ferido pelo vírus do flagelo e ainda mais velho do que Nolan, Conquiste era um dos personagens mais experientes de Invencível. Dado que ele nunca havia perdido um planeta em seus milhares de anos de vida, parecia haver pouca possibilidade de lutar contra o Conquista quando ele chegasse à Terra. Depois de quase matar Invencível, Conquiste foi finalmente derrubado pela Eve Atômica quando ela se tornou nuclear. Mesmo isso não seria seu fim. Conquiste escapou das 400 toneladas de metal ao seu redor apenas alguns dias depois e teve uma revanche contra o Mark, que deixou o herói à beira da morte por meses. Ele com certeza entra em um top 3 Viltrumitas mais fortes, e assim capaz de vencer um Omni-Man. Invencível. Invencível percorreu um caminho longo e sangrento, mas não havia dúvida de que conquistou seu lugar como um dos Viltrumitas mais poderosos do universo no final da série. No início da série, o Omni-Man foi capaz de dar uma surra invencível ao redor do mundo sem sofrer uma única lesão significativa. Dito isso, os poderes de Invencível cresceram com o tempo. Ele provou ser capaz de lutar contra os melhores dos melhores entre os Viltrumitas, bem como contra outros vilões. Mais importante ainda, a idade relativamente jovem de Mark Grayson significa que ele tem um potencial ilimitado, especialmente porque os Viltrumitas vivem milhares de anos. Várias declarações significam o poder crescente de Invencível em comparação com o de Omni-Man. E após ele derrotar o lendário Conquista, ficou claro que Invencível havia superado seu pai. Notavelmente, Omni-Man venceu a queda de braço no final da série, mas há alguma ambiguidade em torno da distração de Invencível durante a cena e se ele perdeu de propósito. Independentemente disso, as exibições cruas do herói fazem dele um dos personagens mais fortes de Invencível. Apenas um Viltrumita o supera em termos de poder físico absoluto, e não é o Nolan. Treg. Sem dúvida, o grande regente Treg é o Viltrumita mais forte e um dos personagens invencíveis mais fortes. Reivindicando o domínio sobre todo o seu povo no início da série, a filosofia dogmática da espécie de o poder faz o certo mostra o quão forte Treg precisava ser para manter a sua posição. Acreditando nessa filosofia com mais rigor do que qualquer outra pessoa, o vilão incrivelmente poderoso provou repetidamente porque é o ser mais forte da galáxia. Outros Viltrumitas poderiam machucar as mãos apenas ao socá-lo, e o grande regente lutou contra a besta de batalha por dias, apesar de começar o duelo com ferimentos graves. Em 3 ocasiões diferentes, ele espancou o Omni-Man quase até a morte, mutilando com as próprias mãos e sofrendo poucos danos. No final, mesmo Invencível não conseguiu derrubá-lo sozinho, e foi apenas com os esforços combinados de robô e outros fatores ambientais que Treg viu uma derrota completa pela primeira vez. Esse personagem destruiria o Omni-Man sem nenhuma dificuldade. A lista dos personagens que venceriam Nolan está feita. Curtiu o vídeo? Você sabia que existiam tantos personagens que poderiam vencer o invencível Omni-Man? Não se esqueçam de deixar um comentário, curtir e se inscrever. Isso retribui todo o esforço para fazer esse vídeo e deixa a gente muito feliz. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Falou.